Precisamos falar sobre Igor Jesus. Moleque de 20 anos, cria da base do Mengão, recebeu a oportunidade diante do Bangu, fez bonito, o Flamengo venceu o Bangu por 3-0, assume a liderança no Campeonato Carioca 2024, mas a gente precisa falar um pouco desse rapaz aí de 20 aninhos que jogou ostentando a camisa 48 do mais querido do Brasil. Meu nome é Arthur Costa e a gente vai falar agora sobre Igor Jesus. Roda a vinheta. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Arthur Costa na área para a gente trazer mais um videozinho falando sobre algum tema legal, algum tema que esteja na boca da galera aí, e não tem como não falar de Igor Jesus, né? Recentemente recebendo oportunidade como titular pela primeira vez sob o comando do técnico Tite, não só como titular, mas oportunidade entre os relacionados, entre os atletas para ganhar oportunidade de minutagem em campo. O Igor Jesus chegando na temporada 2024. O atleta enfrentou o Bangu, o Flamengo venceu o Bangu por 3-0, inclusive assume a liderança do Campeonato Carioca. Eu trouxe essa mesma tabela para vocês aí, se eu não me engano, na segunda ou na quarta-feira, que ostentava o Flamengo na segunda colocação atrás do Fluminense, mas com o tropeço do tricolor diante do Vasco da Gama na última rodada deles, aí na rodada, né, passada, o Flamengo venceu o Bangu e assumiu a ponta, empatando aí com a quantidade de pontos, mas com o maior número aí também de saldo de gols. Inclusive, o Flamengo ainda tem 2 jogos contra equipes consideradas pequenas, né? Além de um clássico contra o próprio Fluminense, que está por chegar aí. Ou seja, o Flamengo só depende dele para levar a Taça Guanabara 2024. Mas o que interessa é o que a gente vai falar a partir de agora sobre esse cara, né? Vamos falar sobre Igor Jesus Lima, né, que nasceu no dia 7 de março de 2023, tem 20 aninhos, daqui a pouquinho está fazendo 21, né? Nasceu em Goiânia, no estado de Goiás, altura de 1,79 m, brasileiro, meio campo / volante, predominantemente destro, né? Joga com o pé direito, clube atual Mengão, está no time do Flamengo aí desde 2023 por conta desse novo contrato, um contrato que está em vigor até o dia 31/12/2025, né? Igor Jesus, que quando você lê aí no time desde o 1/1/2023, você se pergunta, poxa, não tem um ano só que esse cara está no Flamengo. Verdade, não tem. E é isso que traz a matéria do GE que eu achei aqui na internet, se eu não me engano, de 2023, né, falando um pouquinho sobre ele, às vésperas de receber uma oportunidade no comando do técnico Vitor Pereira, né, e mostrando que com 1,79 m, destro, o jogador chamou a atenção do Flamengo quando ainda estava no Goiás, atuando pelo Sub-17. Eu até falei no início aqui da gravação do nosso vídeo que o Igor Jesus é uma cria do Mengão, porque não dá para não considerar, sendo cria do Mengão, um atleta que vem das categorias de base, mas ele começou mesmo no Goiás, né, aonde ele nasceu lá no Sub-17. Lá ele encantou os olhos do Flamengo. E o Igor Jesus chegou ao Flamengo em 2020, né, e deu continuidade ao último passo de um atleta da base, né, que é a categoria Sub-20. Entre 21 e 22, o Igor Jesus atuou em 56 partidas pela base do Flamengo e marcou 5 gols. A estreia no profissional aconteceu no Carioca de 2022 contra a Portuguesa, né? E o Igor Jesus atuou também em outras partidas ao longo da temporada passada, no Brasileirão e também na Copa do Brasil. O volante foi um dos destaques do time Sub-20 em 2022 e, inclusive, se tornou capitão da equipe, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Igor Jesus chamou a atenção e foi o herói do Flamengo na classificação para a terceira fase da competição contra o Náutico. Para quem não se lembra, foi lá no estádio, na Arena Barueri, foi muito comemorada essa classificação. Tem diversas postagens do perfil do Flamengo no Twitter sobre o Igor Jesus nesse dia, vídeo dele falando lá no gramado, vídeo dele falando, mostrando um vídeo que mostra a entrada do Igor Jesus no vestiário, assim, ele andando para frente, né, com a câmera vindo por trás, lá ele, e aí mostrando a reação dos colegas de grupo quando ele entra no vestiário, a festa que é por conta dessa participação dele nessa classificação. Quem quiser buscar lá, entra no Twitter do Flamengo, escreve Igor Jesus, clica em mídias, vai descendo que já você acha
né, essa postagem que foi feita sobre essa classificação nessa partida. Em 2023, o Igor Jesus teve 5 oportunidades no grupo principal do Flamengo. A última foi na estreia do clube no Campeonato Brasileiro, né, de 2023 contra o Coxa, quando entrou ao longo da partida. No Campeonato Carioca, ele teve 4 oportunidades como titular, ainda sob o comando do técnico Vitor Pereira, né? A gente tem as nossas críticas ao Vitor Pereira, mas o português ele estava meio que de olho no volante Igor Jesus, que recebeu a oportunidade ontem e mandou bem. Já já nós vamos falar sobre isso. O Igor Jesus, inclusive, em 2023, né, nas suas aparições aí que eu acabei de destacar, foi muito elogiado pela torcida, né, pelos torcedores, mesmo com um número não tão alto no ranking aí do SofaScore, né? As 5 oportunidades aí que foram citadas são exatamente essas: 12 de janeiro contra o Dax, 24 de janeiro contra o Bangu, 18 de fevereiro contra o Resende, 25 de fevereiro contra o Botafogo e no dia 8 de março contra o Fluminense, né? Totalizando aí 5 partidas nas quais ele foi titular nas 5 partidas, né? Com uma média de minutos aí de 81 por jogo, né? Então, de 90 minutos que tem cada partida, ele teria jogado uma média de 80 minutos aí em cada uma delas. Curiosidade ou não, a partida do Flamengo contra o Bangu, que aconteceu lá em Aracaju, Sergipe, pausa aqui para elogiar a galera da maravilhosa Aracaju, grande Sergipe, terra maravilhosa que eu conheci e amei, estou louco para voltar. Fizeram a festa lá no estádio, sensacional, e foram presenteados aí com um 3-0 diante do Bangu, com o Flamengo assumindo a ponta do Campeonato Carioca. Fecha esse parênteses aqui que eu não podia deixar, né, de passar. E aí o Igor Jesus, nem precisava subir essa foto, o Igor Jesus jogou exatamente 81 minutos no jogo contra o Bangu. Exatamente 81 minutos. Parece que essa média aí é obrigatória para ele quando ele tem essa oportunidade. Não pode jogar 82, tem que ser 81. Foi exatamente aos 32 minutos do segundo tempo ali, mais ou menos, que o Tite tirou o Igor Jesus e colocou o Ryan Lucas. Então, a média está dentro aí do plano do Igor Jesus com a camisa do Flamengo. Falando em camisa do Flamengo, em manto sagrado, o Igor Jesus, que tinha contrato com o Flamengo até 2024, em 2023, em junho de 2023, houve uma renovação contratual. Essa foto que vocês estão vendo foi anunciada nas redes sociais pelo Flamengo. Inclusive, olha o que eu achei. Uma cobrança do pai, né? Uma cobrança do pai no dia 3 de junho de 2023. O Flamengo postou que o atleta Igor Jesus assinou a renovação até o dezembro de 2025, né? Valorizando e segurando um pouco mais o atleta, principalmente por conta de multa rescisória. E eu já tinha cobrado lá, ó, agora vai ter chance, né? Porque o cara não tinha oportunidades. Em todas as oportunidades que ele teve, principalmente com aquelas 5 que eu citei do Vitor Pereira, ele tinha aparentado um bom futebol, tinha ido bem, né? Teve aquele jogo, se eu não me engano, em 2000 e... Agora não vou lembrar muito bem, mas tiveram outras oportunidades do Igor Jesus, principalmente nas categorias de base, que ele ia muito bem e a gente não entendia o porquê que não tinha oportunidades. E aí eu pensei comigo na época, né? Falei, bom, agora para ter chance é porque renovou. Porque enquanto está perto do contrato acabar, os caras ficam segurando para não ter oportunidade. E mesmo com a minha cobrança, nada disso aconteceu, né? Foram pouquíssimas as oportunidades de Igor Jesus no ano de 2023, né? Prova disso são os números dos jogos do Igor Jesus. Se você pegar na Copa do Brasil, lá embaixo, 2022, uma partida. 2022 no Campeonato Brasileiro, 3 partidas, né? E no Campeonato Carioca de 2022, apenas 2 partidas, né? E em cada partida ele tomou um cartãozinho amarelo. Aí foram duas partidas no Carioca, dois cartões amarelos. Em 2023 ele não participa da Copa do Brasil, mas no Brasileirão ele participa de 4 partidas, tomando apenas um cartãozinho amarelo. Em 2023, no Carioca, ele fez 5 jogos, né? Que a gente acabou de mostrar, e tomou um cartão amarelo nesses jogos que a gente mostrou, né? Audax, Bangu, Resende, Botafogo, Fluminense, enfim, vocês viram. E em 2024, mais conhecidamente como essa semana, o Flamengo enfrentou o Bangu e ele recebeu aí essa oportunidade, uma partida marcada aí e um cartãozinho amarelo que ele também sofreu quase na hora de sair do jogo. Ele tomou esse cartãozinho que ia quase passou batido, né? O Igor Jesus chamou muita atenção da nação rubro-negra e eu te falo assim com tranquilidade que foi assustador, um lado positivo, os comentários da galera no Twitter, né? Eu gosto de acompanhar a partida do Flamengo e às vezes abrindo o Twitter para ver o termômetro de vocês, da galera que segue a gente, que participa com a gente pelas redes sociais.
E o número de gente falando que o jogo estava horroroso, né? Se eu não me engano, era 1-0 até o final do primeiro tempo. Muita gente criticando a partida, o desempenho dos jogadores, mas apenas um jogador era elogiado, e se tratava de Igor Jesus, né? Tinha ali também um parênteses pelo belo gol do Pedro, né? O primeiro gol da partida, mas os comentários positivos eram em grande maioria para Igor Jesus, e eu trouxe aqui, inclusive, números do primeiro tempo do Igor Jesus. Infelizmente, eu ainda não tenho os números do segundo tempo. Certamente esses sites de estatísticas que o Renan gosta vão trazer esses números, mas o primeiro tempo nós tivemos 33 passes com 100% de acertos. E aí muita gente adora fazer uma pausa aqui e falar: Márcio Araújo teve 71/71, que só tocava para o lado e para trás. O Igor Jesus não. Muitos passes para frente, se destacou muito na partida de hoje não, dessa semana, né, contra o Bangu, por conta desses passes. Um atleta que mostrou muito vigor físico, muita vontade, marcação rápida, botes em cima da bola o tempo todo, pouquíssimas faltas marcadas, e nos números do primeiro tempo, pelo menos, mostram essa ideia, né? Recebeu uma falta, fez apenas uma falta, foram 3 desarmes completos, apenas um desarme que ele tentou e não conseguiu. Tiveram números assim bem consideráveis de um atleta que estava praticamente estreando, né? Praticamente não, estreando em 2024, o Igor Jesus, e a maioria da galera gostou. Esse foi o termômetro que resolveu a minha ideia de trazer esse vídeo aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Afinal de contas, é fundamental a importância do Tite ganhar um reforço, ganhar um volante nessa altura da temporada, né? A janela aí encaminhando para os 20 dias finais para inscrições, né? Muito disse-me-disse para alguns reforços aí, principalmente para a zaga, e a volância continua sendo um mistério, né? E com a iminente perda do Thiago Maia, nada melhor do que ter um reforço caseiro, que seria o Igor Jesus, que deu vários passes para frente, armando a equipe, participando efetivamente do jogo, passes rasteiros de média, curta e longa distância. Até solucei aqui, porque o Igor Jesus me surpreendeu no jogo contra o Bangu, com pouquíssimas necessidades de fazer um lançamento alto demais, né? Daquela bola aérea que o Davi Luiz gosta, que o Fabrício Bruno gosta. O Igor Jesus não, procurou virar o jogo sim quando teve a oportunidade, mas buscando sempre o passe rasteiro. E o passe rasteiro ele facilita a vida, né, do colega de grupo e do resto do time também. Apesar do gramado do estádio lá de Aracaju não estar nas melhores condições possíveis, né? Pelo contrário, o gramado estava bem precário, mas o que é totalmente normal pela pouca frequência de partidas. Mesmo assim, o Igor Jesus conseguiu receber algumas bolas ali de certa dificuldade, girar, tocar para o lado, abrir o jogo, clarear o jogo também, usando os zagueiros, os laterais, e principalmente fazendo essa bola passar da volância ali do meio para a turma do meio, que arma a jogada para a turma do ataque, né? Então eu gostei muito da participação do Igor Jesus. Inclusive o Flamengo, depois do jogo contra o Bangu, abriu uma enquete no seu perfil oficial do Twitter: bora escolher o craque da torcida. E o Pedro venceu com muito mérito, com 65%, né? E o Igor Jesus ficou em segundo com 30% dos votos. Tenho para mim que se o Pedro não tivesse feito 3 gols, o Igor Jesus teria sido eleito o melhor em campo, na minha humilde opinião. E o Pedro realmente foi eleito o craque da torcida aí, de acordo com as imagens das redes sociais do Flamengo no Twitter, né, principalmente, que foi essa votação da galera. O Pedro ganhou, não dá para ignorar, né? 3 gols marcados no mesmo jogo, independentemente do adversário, com todo respeito ao Bangu. O Pedro meteu um hat-trick, espero que volte a performar bem com a camisa do Flamengo. São 7 jogos em 7 gols oficiais na temporada, né? Com 8 finalizações diante do Bangu, 90% dos passes certos. Esses são os números aí de Pedro Queixada, que foi o craque eleito em votação pela galera nas redes sociais. E outra coisa que eu achei legal, que eu salvei aqui, foi um vídeo que o Flamengo postou também no Twitter, logo após a partida, mostrando um pouquinho ali da comemoração do Igor Jesus por uma partida bem feita, que ele sabe que ele rendeu bem. Vamos ver junto. E aí, Igão, grande jogo, hein, cara? Obrigado. Graças a Deus, mais importante, os 3 pontos, liderança. Vamos dar continuidade no trabalho em busca do nosso objetivo. Bora, mano. Tá aí. Muito maneiro mesmo. O Igor Jesus está de parabéns. Agora, Tite, eu só espero uma coisa, né? Tudo bem que um jogo contra o Bangu não dá para colocar o Igor Jesus no céu nem também ao inferno, mas teremos que ver mais Igor Jesus em campo, né? Por favor, aí eu espero que o menino tenha continuidade, que ganhe mais oportunidades, principalmente por conta do pulgar
do Alan, que foram poupados, o Alan por conta ali de 12 dias fora, né, por conta da programação de retorno dele ainda da lesão do ano passado, o que eu acho particularmente normal para os fatos, agora é acompanhar e cobrar, ver se ele vai dar 12 dias mesmo, e se depois desses 12 vai voltar, que aí se não voltar, aí a gente vai ter que tomar outro rumo para falar sobre ele. Então ganhar um volante como reforço essa altura do campeonato, caseiro, e ainda mais cria da nossa base do Flamengo, né, todo respeito aí, Goiás, mas não, cria da base do Mengão, Igor Jesus, seria fundamental para o Tite dar mais oportunidade e sequência para o menino, certo? Principalmente, eu quero saber agora a sua opinião, né? Lembrando que o Igor Jesus foi titular ao lado do Gerson e depois o Ryan Lucas entrou no lugar do Igor Jesus, entrou muito bem, inclusive, o Ryan Lucas, né? Em alguns momentos eu gostei de ver que o Tite alternava o Igor Jesus com o Gerson, né? O Gerson às vezes ficava um pouco mais para trás na primeira linha e o Igor Jesus ganhava mais liberdade, tanto que tiveram ali duas ou três finalizações do Igor Jesus que tinham endereço certo, né? A primeira ali teve uma porrada que ele deu até de perna esquerda e ela parou no defensor do Bangu, e teve uma outra que ele deu um chutaço, a bola passou por cima do gol, não lembro se teve desvio, se foi escanteio, mas foi um belo chute do volante aí, camisa 48, que gosta de fazer os seus golzinhos quando tem a oportunidade. Mas eu quero saber de você, Igor Jesus, merece mais oportunidades? Está na hora de falar dele? Eu acho que sim, está na hora de ganhar reforços, está na hora de fabricar mais talentos na base para, quem sabe, utilizar aí no profissional na temporada e ajudar muito a gente em 2024. Será que temos um novo João Gomes? Não sei, mas eu quero saber agora a sua opinião, beleza? Conto com a sua participação aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixe o seu like e principalmente, se inscreve no canal Zona Rubro Negra aí, dá essa moral pra gente e vamos com tudo em 2024. Estamos juntos. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É nóis.